Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos indicar mangás da aniversariante do mês, a editora New Pop. Eu sou o Raul e vamos viajar do fundo do inferno até o paraíso para explicar para a humanidade como isso é bom. Eu sou o Rafael Valente e hoje a gente vai conversar de um mangá. Vou trazer um mangá pra vocês que deveria ser lido por todo mundo. Olha aí, e não é Boku no Pico. Esse também, mas não tá na New Pop por enquanto. Será? Será que o Deep Web da New Pop tem? A verdade é que a New Pop contratou a gente pra avisar vocês que semana que vem vai ter Boku no Pico na New Pop. Ou não, né? Boku no Pico da New Pop! Aê! Não, gente, é mentira, tá, por favor. Não vai acreditar, bater na New Pop lá. Olá pessoal, eu sou a Carol Facaia e hoje eu também vou indicar mangás da New Pop que são maravilhosos e bem representativos, diga-se de passagem, minhas indicações. Olha aí. Tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e dica boa é dica compartilhada. E então eu trago reflexão e como é que eu posso dizer? E coisas que todo mundo sabe que eu gosto, que eu sempre consumo e que eu sempre falo sobre. Ih, rapaz. Vem aí. O que a gente sabe que você consome? Mas é episódio de Rimai? Não, essas coisas não, Carol. Mas enfim, muita reflexão pra quem tá na casinha dos 20 anos. E quem tá na dos 30? Ih, rapaz. Aí já não pode mais, hein? Esse episódio é só sub-20. Ainda bem que eu ainda tô nos 20. Esses e mais mangás pra sub-20. Não pode dizer mesmo. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails, vamos começar as indicações de mangás. Olha aí que beleza. Bom, vamos começar falando da indicação que eu puxei ali, pauta, que é Street Fighter Alpha, que é um mangazinho bem curtinho que a New Pop já tem há bastante tempo, de 2 voluminhos, então é coisa simples pra você ler e bem gostosinha de ler. E é um mangá que ele conta a história, né, obviamente, dos nossos queridos Ryu. Também aparece bastante o Ken e a Chun-Li, e eles estão ali como já todo mundo espera, participando de um torneio, mas tem toda uma pegada onde o Ryu tá procurando evoluir como lutador, porque não sei, é meio coisa de protagonista, de querer ficar muito forte, coisa e tal, mas o Raul ali tá na sua... O Ryu... Raul também tá na jornada, né? Tô caminhando. O Ryu tá na sua jornada de autoconhecimento e evolução, e eles descobrem um determinado torneio de artes marciais meio da Deep Web aí, e participam dele, mas uma parada muito legal desse mangá é que você que é fã de Street Fighter, no caso, a gente às vezes não tem tanta coisa sobre, principalmente no mundo de mangás, de animes. Até tem um filme aqui, uma animação ali, mas não é tanto conteúdo. E pra quem não conhece, esse mangá é uma boa pedida porque ele é extremamente leve, não tem uma história muito excepcional, digamos, é uma história bem simples, mas ele te dá aquele gostinho, né, de Street Fighter e de mais história de uma franquia que você gosta bastante, sabe? Eu
eu sou meio beat de One Piece, então tudo que tem One Piece eu procuro. Eu jogo o jogo de One Piece, eu assisto filme de One Piece, mesmo não sendo tão bom. E esse mangá é uma indicação justamente pra quem é fã de jogo de luta, de Street Fighter, porque é uma historinha bem simplesinha, bem bacana, 2 voluminhos que é bem rápido de ler, e você ainda consegue acompanhar um pouco mais da história dos seus lutadores favoritos, né? Alguém já leu o Street Fighter Alpha? Eu li, e sabe o que é o mais engraçado de Street Fighter, ô Valente? Você comentou sobre a história do Ryu, né? Sobre o fato dele ser um andarilho que sai pelo mundo além em busca de novos Pokémon. Não, em busca de Esse é outro. um adversário mais forte para lutar, né? E tal. Eu joguei Street Fighter 6 na BGS, e o engraçado é que o Ryu tá lá com seus 40 e tantos anos, ó, já tá velhão, e ele continua caminhando procurando adversário pra lutar. Essa é a sina dele, né? Uma parada que ele carrega pra vida, que é novos desafios, né? É um novo mundo de aventuras, né? Principalmente na parte de arte marcial. E o legal também é que ele explora bastante toda uma pegada do Evil Ryu, por causa que ele conseguiu... Pra ele conseguir chegar a tais níveis de poderes, ele precisou deixar parte dele de uma maneira que, se ele se descontrola, ele sai fora de si, fica meio malucão e sai dando porrada em todo mundo. Então tem também essa parada, tem esse torneio com o qual eles participam, é um torneio da Shadaloo, que também todo quem conhece a lore de Street Fighter sabe que a organização é, entre aspas, mais vilã da parada. Apesar de ser uma indicação simples, é uma indicação que não vai te custar tanto dinheiro, principalmente, né? Porque os mangás até hoje são bem baratinhos e são só 2 volumes, você consegue encontrar na loja da New Pop, inclusive, que eu fui até pesquisar pra ver se tinha de fácil acesso e tudo mais. Você consegue encontrar lá bem tranquilo e, 2 voluminhos pra ler vai num final de semana, assim, tranquilo. E bem legal, né? Pra quem gosta de Street Fighter, ótimo. Eu acho legal esse tipo de indicação, porque principalmente quando saem novos jogos de franquias, né? As pessoas vão atrás pra descobrir a história, o roteiro ali por trás dos personagens, até por trás do universo. E muitas vezes, principalmente esses jogos de luta, não trazem ali com tanta eficácia, né? Então, em mangás como Street Fighter, ou até o próprio The King of Fighters, que também a New Pop publica, te traz ali um pouco do aspecto de como que funciona essas obras no sentido de universo, né? Uma coisa que deixa mais completo e faz até a gente gostar mais, né, desse tipo de obra como Street Fighter e tal. E é legal. Eu não costumo consumir jogos. Eu consumo muito pouco. Mas é legal que tenha em mangá, porque isso atrai um outro tipo de público pra conhecer. Não só mais do jogo, quem já consome, mas também conhecer trazer pessoas de fora desse nicho pra vir a conhecer. Agrega bastante gente e tem uma narrativa bem diferente. Se tu comparar uma mídia de um jogo, uma mídia pro mangá, elas trazem narrativas diferentes de uma história ou de um arco. E o legal desse mangá é que ele, por ser parte do Alpha, né, pra quem acompanhou o Street Fighter Alpha tanto nos jogos e tudo mais, ele tem diversos personagens que aparecem nos jogos do Street Fighter Alpha, né, como por exemplo o Adon, que é ele é um aprendiz do Sagat, então ele luta Muay Thai também, então cabelão estiloso pra caramba. Aparece Bison, aparecem vários personagens com os quais a gente tá acostumado a jogar, mas não tem às vezes tanto background, né. O Ryu, o Ken, Chun-Li, a gente conhece um pouco mais porque eles são já personagens principais, mas outros personagens também aparecem e acaba te dando um background melhor ainda pra quando você vai jogar o jogo, sabe? E o melhor, né? Se o personagem é estiloso, o Juninho já gosta, né, Valente? Óbvio, tem. Inclusive, essa parte de desenho e tudo mais de estilo é muito levinha, sabe? Tipo, você lê, você não sente pesado, você não sente que você precisa parar pra entender as coisas. É tudo muito simples e muito rápido. É direto ao ponto, né? Isso, é bem gostosinho, é bem bonitinho e, inclusive o mangá é até estranho a gente tá falando dele, porque ele é um mangá de 1995, acho, e ele foi publicado pela New Pop em, sei lá, eu chutaria uns 8 anos atrás, é muito tempo. E é um mangá que nem todo mundo fala, mas é bem bacana. E é bacana, esse tipo de mangá que foi publicado há tanto tempo atrás ainda tá em publicação pela editora. Sim. Porque a gente, como leitor de mangá, sofre bastante com aquela parada de você vai comprar o mangá e de repente sumiu. Sim, é verdade. Ainda mais agora, né? Agora a gente tá numa época que ou você compra na pré-venda ou ferrou. Passa bastante por isso, por essas questões, principalmente quem coleciona. É realmente isso que o Valente falou. Ou é na pré-venda ou Deus nos ajude. Ainda mais mangá, quando é muito longo, né? Não é o caso do Street Fighter, que ele tem só 2 volumes. Você pega um mangá que tem, sei lá, 8, 10 volumes, você ficar sem o volume 6, é chato pra caramba, né?
Então, a minha primeira indicação da New Pop é um mangá que foi publicado há pouco tempo, né, no checklist passado. É um shoujo de volume único. Na verdade, originalmente eram 2 volumes, mas a New Pop trouxe numa versão 2 em 1. O nome dele é Sem Sorte para Amar. E as pessoas acham, assim, que por ser um shoujo, por ter a capa rosa, vai ser aquele romance... Água com açúcar, né? água com açúcar, super clichê e 1000 dramas, tá super enganado. Eu gosto de falar que o Sem Sorte para Amar não é necessariamente... Ele é sobre romance, mas não é um romance. E caso você não conhece, sim, na verdade, a história é sobre uma garota que ela conseguiu encontrar, assim, olha, a Chernobyl de boy lixo. Ih, rapaz. Porque a nossa protagonista, a Nako, ela tá sempre atrás de um relacionamento, amor verdadeiro. Alguém que cuide ela e trata ela com carinho, com o príncipe, que ela idealiza isso muito. Só que esse sonho pra ela parece ser muito distante. E ela se pergunta, tipo, onde ela errou. E ela até se questiona se tudo isso é uma questão de sorte. Então, é sobre uma garota que sempre escolhe a garota, tipo, a pessoa errada. E ela nunca consegue encontrar o amor verdadeiro. Então, essa história, ela é muito interessante porque ela vai apresentar muitos personagens. Ela vai estar se relacionando com muitas pessoas. E você, querendo ou não, assim, vai acabar se identificando com alguém, assim. Porque, sério, a Nako, ela consegue encontrar, tipo assim, ela, tipo, ao momento tem, tipo, um boy folgado que, tipo, que ficou nas costas dela por causa da lábia. E aí você fica pensando, tipo, pra Nako, nossa, ele tá sendo muito folgado pro telespectador, a gente tá vendo isso, só que ela no começo não enxerga. Você também vai ter um boy, assim, que ela vai se alucinar, que é muito sonhador, e aí você descobre que às vezes você tá com alguém que não tem o pé no chão, isso não é tão bacana. Também tem o nosso Caio Castro, né? Também vai ter o boy mão de vaca. O cara que não paga jantar? É assim, não tá fácil pra ninguém pensar no futuro é importante. Só que, tipo, o viver o presente também é fundamental. Então, a Nako, ela percebeu que, tipo, esse cara que também é mão de vaca também é ruim, porque uma coisa é você economizar, outra coisa é você ser muito Caio Castro. Ela também vai enfrentar problemas, tipo, com garotos popular, porque ela também vai ter um boy, tipo, super popular. E vai ter, eu acho que, e um dos piores, assim, que é o famoso Come Quieto, né? É o que come sempre, aquela que todo mundo ama falar e que é a coisa mais ridícula, assim. Sim. E vai ter, obviamente, tipo, o boy narcisista, que, tipo, é aquele que vai se achar demais. E ela também vai ter problemas com isso. Inclusive, vai também ter o perfeitinho demais pra ser verdade, que te faz, tipo, questionar. E ele pode também ser classificado como esquerdomacho. E com, tipo, e também você vai ter aqueles clássicos, tipo, se apaixonar pelo amigo gay, ou pelo aquele cara que ele é um romântico incurável, ou a cara é tímido demais. E cada relacionamento que ela experiencia é um ensinamento. Então, esse mangá é uma experiência, assim, à parte. Porque ele parece ser só um shoujo besta, mas ele é quase uma autorreflexão sobre como que a sociedade japonesa e até um pouco, tipo, ocidental vai encarar os relacionamentos. Então, é uma leitura que, tipo, que eu acho que tanto pra pessoas que gostam de shoujo, mas pessoas que não estão, tipo, tão habituadas a essa demografia, eu indico porque ele tem uns aspectos diferentes do que estamos acostumados e é muito interessante. E sem contar que ele também é uma comédia. Então, tudo isso é narrado de uma forma bem humorada. Tanto que tem, logo no começo, ela tem uma amiga, né? E um amigo. E tem cenas muito engraçadas, porque quando ela tá iludida, logo no primeiro relacionamento dela, ela fala assim, nossa, tem gente que parece que, tipo, tem um tampão, assim, nos olhos pra não enxergar o boy lixo que tem. Mas você, Nako, tá com óculos escuro, assim, e não querendo enxergar. E, tipo, na imagem ela tá literalmente com óculos escuro. E as sacadas dos outros personagens são muito bons também. Que ela perguntou pra amiga dela,
o que eu fiz de errado? E, tipo, ela praticamente fala, você quer que eu fale em ordem alfabética ou ordem cronológica? Então, são personagens que eles têm uma certa função na narrativa, é interessante. Não é personagens muito jogados, assim, na história. E é uma história que ela passa muito rápido também, porque, tipo, enquanto certos shows você fica 10 volumes pro personagem, tipo, pegar as mãos, ela teve mais de 10 relacionamentos em um volume único. Eu queria, inclusive, perguntar isso, porque ele tem coisas que não me agradam muito, né? Mas eu queria saber uma coisa. Você falou que ela passa por diversos relacionamentos e ele só tem... ele só foi lançado em um volume aqui no Brasil, né? Isso. Então, teoricamente, cada relacionamento ali tem uma parte de uma quantidade de páginas que não torna esse relacionamento cansativo, provavelmente. Por causa que, já que são vários relacionamentos, ele passa por eles de uma certa maneira rápido, talvez? Sim. Então acaba se tornando um mangá bastante dinâmico nessa parte. Ah, com certeza. O Sem Sorte pra Amar, ele tem aquela meio que um formato meio episódico e ao mesmo tempo ele tem acontecimentos lineares, né? Mas ele é muito dinâmico nisso porque os relacionamentos eles são muito diretos, não tem tanta enrolação, até porque a própria proposta do mangá e o desejo da protagonista, ela tá incansavelmente tentando procurar um amor. Então, ela também tá se permitindo a conhecer muitas pessoas. Então, ela vai lá, tipo, tentei com essa pessoa é um boy lixo. Não deu certo, próximo. E tem essa narrativa mais acelerada, assim, que torna mais dinâmico e diferente, tipo, de histórias que são da mesma demografia. Eu não conheço a autora, mas eu imagino que se ela tiver uma escrita bem legal, bem simples de leito e coisa e mais, você deve engolir isso daí rapidão, né? Sim. Deve ser coisa de horas pra acabar o volume. É muito rápido. Apesar de ser um volume que ele é 2 em 1, né? Ele já é mais enxuto. Uhum. A própria narrativa e a forma que a Mizutani escreve e detalha é bem dinâmico. Então, a própria leitura é bem rapidinha de fazer. Legal. E tem o seguinte, é uma coisa que tu te identifica, porque ou tu já viveu, tu já cometeu em um relacionamento ruim e foi, às vezes, não teve filtro pra ver os defeitos da pessoa que tu tá te relacionando, porque no início, realmente, tudo é as mil maravilhas, mas a gente sabe as qualidades e os defeitos que a gente consegue ver. E, às vezes, tu quer tanto ter alguém que tu não enxerga isso. Então, é uma coisa que, bem ou mal, tu te identifica por já estar na situação, por já ter visto a situação. Eu falo bastante que esse mangá ele é autorreflexível justamente por isso, porque, às vezes, ele meio que te abre os olhos pra uma situação que você está, talvez. Principalmente algumas sacadas. Por exemplo, quando, tipo, logo no comecinho, assim, pra não dar muitos spoilers, ele tem um relacionamento que tipo, logo no começo, o cara se enfiou na casa dela e ele é músico, mas ele não trabalha, ele fica meio que extorquindo ela, né? E ela começa a fazer tudo que ele pede. Ela cozinha pra ele, ela começa a pegar mais trabalhos, porque ela tá tendo que, tipo, sustentar 2 pessoas. E até que o amigo dela fala que pra ela não fazer isso, que ela não pode fazer tudo que ele pede. E eles brigam muito. E uma hora ele sai da casa dela. E aí ela descobre, assim, os amigos falam pra ela que uma mulher que faz tudo pra um homem, ela só se torna não uma mulher amada, mas uma mulher conveniente. E quando você, tipo, lê, às vezes você pega e você coloca a mão na consciência em muitas partes desse mangá. E a gente refletir sobre os limites que a gente tem que ter independente de qualquer relação, tipo, tanto com amigos, relacionamento romântico, família, e também os nossos limites com a gente mesmo, né? O nosso respeito com a gente mesmo. Então é interessante ver um mangá explorando isso, e parece que ele explora de uma forma bem delicada, e parece que as relações acontecem de uma forma bem dinâmica, a transição, mesmo sendo de uma forma rápida, porque isso, eu imagino que isso também seja abordado dentro do mangá, que é a questão da bagagem que tu carrega de um relacionamento pro outro. Com certeza. É tipo, você percebe essa evolução do personagem de acordo com a vivência que ela vai ter com o passar dos relacionamentos, né? Você vê, tipo, no começo uma forma até que, tipo, um tanto inocente, e à medida do tempo que ela vai se relacionando com outras pessoas, você vê essa evolução. E também outra coisa que, tipo, que limite, mas você também aprende muito sobre, tipo, como que acontece certos
gatilhos, né? Porque, querendo ou não, assim, às vezes, ou quase todos os relacionamentos, eles vão te trazer coisas boas, mas também certos traumas. Então, às vezes, você percebe que só muito depois, o quanto aquilo te fez mal. E isso mostra também no mangá. E é bem legal. Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. A minha dica é Meu Chefe, é meu amigo de infância. Ele foi lançado junto com outros títulos da revista Mimosa pela editora New Pop aqui no Brasil. E ele saiu pelo selo Pride no ano passado. E nessa história a gente vai acompanhar o Tono. Ele é um menino super cativante, super empolgante. E ele tem muita sensibilidade em sentir as emoções dos outros, o ambiente. E nesse trabalho dele, ele tá muito motivado a dar o seu máximo. E ele encontra o Mizusawa, que era melhor amigo do irmão dele. E a gente vê no ambiente de trabalho, pra quem gosta de BLs que acontece no ambiente de trabalho, o desenvolvimento da relação deles e até mesmo os conflitos por causa dessa relação, por causa da hierarquia dentro desse ambiente, a dúvida dos dois. E é muito interessante ver como os dois têm um contraste de personalidade, mas como eles, mesmo com esse contraste, ambos se preocupam muito com os outros e também com o bem-estar um do outro, óbvio que de maneiras diferentes. A gente vê também a questão da diferença de idade, eles têm uma diferença de 3 anos, se eu não me engano, e é muito interessante como, diferente de outros mangás que saíram dentro do selo Pride, que eram da revista Mimosa, esse foi um dos que eu achei mais interessante, como aborda a maturidade dos dois e também a relação íntima deles, como eles tratam isso, como eles abordam isso, como ambos conversam sobre isso, e é muito legal. Dentro dos títulos que saíram ano passado, dos títulos BL pela revista Mimosa na New Pop, foi um dos que eu mais gostei entre todos, justamente por isso, e ver como a história acontece dentro do ambiente de trabalho. A gente tem outras obras que acontecem, até mesmo entre essas que saíram pelo selo Pride da revista Mimosa, mas essa foi a que me chamou mais atenção. Eu gosto de personagens com uma personalidade cativante e é muito interessante a coragem até mesmo do próprio Tono de contar como ele gosta do Mizusawa, e o Mizusawa sempre muito rígido, tentando separar as coisas, e ele não querendo contar as qualidades que ele vê no Tono, que fazem ele gostar dele. Então fica a minha dica. Eu gosto muito de BL e esse foi um mangá que eu gostei demais. Ele não tem muitas questões assim sobre preconceito, questões sociais, mas ela retrata muito o ambiente de trabalho. É muito interessante como, mesmo tendo a relação dos dois, o ambiente de trabalho tá ali, não é só isso que fica em foco, a relação dos dois, tem outras coisas acontecendo. A ambientação é bem legal, porque como eles falam sobre o ambiente de arquitetura, mostra muito saídas de campo no ambiente de trabalho para eles avaliarem as coisas, mostra eles interagindo com outras pessoas para dar destaque a essas personalidades. Então, não sei se mais alguém aqui gosta de BL, se a Carol também gosta que nem eu, mas foi um dos que eu mais gostei quando eu li ano passado. Gosto muito do nome, porque eu sempre leio de forma surpresa. Eu não consigo ler o Meu Chefe é meu amigo de infância. Eu sempre leio Meu Chefe é meu amigo de infância. E eu acho que dos BLs que lançado... Surpresa. Mas esse ar de surpresa do título e na capa, que é muito linda, é muito legal porque é realmente a reação deles quando eles se conhecem. Sim. Porque eles ficam muito atordoados, eles não sabem nem como se chamar. É muito legal e ele tem essa pegada cômica na relação dos dois. É o que é uma das capas mais bonitas do que vieram na leva. Uhum. E é dos títulos que o pessoal comentava bastante. Teve mais 2 títulos que o pessoal comentou muito, até o Friendship Lover, que veio nessa pegada do selo Pride, veio junto com os selos da revista Mimosa pelo selo Pride, que também é no ambiente de trabalho. Eu gostei muito, ele trata de uma questão social, mas eu gostei mais, me chamou mais atenção a relação do Tono e do Mizusawa, porque eu achei mais dinâmica. E esse contraste dos dois, dá pra ver que eles se complementam muito, porque enquanto o Mizusawa, ele consegue solucionar as coisas de uma forma muito prática, ele não consegue ver o que tá acontecendo. Quem consegue, digamos assim, sentir o ambiente e dizer que tem um problema é o Tono. Então tem uma situação ali no ambiente de trabalho que o Tono vê que a colega não tá legal, que eles estão curtindo assim no happy hour, e o Tono vê, mas o que tá acontecendo? E aí ela conta e o Sawa já soluciona, assim. Então é muito complementar e é muito legal ver o sentimento de admiração que um tem pelo outro também. Tipo, o Mizusawa foi muito importante pro Tono ser quem ele é dentro
dentro do ambiente de trabalho, porque desde pequeno o Mizusawa sempre foi uma grande inspiração pro Tono, no sentido de, tu gosta de fazer desenho? Beleza, vamos tentar desenhar. Então, se o Tono, durante um período da vida dele, ele sonhou com estar nesse cargo da profissão dele, foi muito por inspiração do Mizusawa, e ele lutou por isso, ele realmente chegou ali, e a gente vê que ele se dedica muito no trabalho dele, por mais que ele tenha altas demandas, ele não consegue dizer não, a gente vê que o personagem tem um problema de dizer não, de colocar limites, e a gente vê muito da questão de carga de trabalho no Japão ali também, a gente vê que eles trabalham muito, eles se empenham muito ali, mas é muito divertido, ele tem umas pegadas românticas, ele não foca só no romance dos dois, mas no ambiente de trabalho também, então não é uma coisa assim, tão, é clichê, mas ele tem uma pegada diferente. Bom, agora eu vou falar do meu mangá favorito da editora New Pop. Inclusive, eu acho esse mangá extremamente necessário, principalmente nos dias atuais, que é 1945, da Keiko Ishiguchi. É uma obra com um volumezinho só, tranquilo. Ele é do selo Sakura e ele conta a história de 3 jovens da Alemanha que vivem os horrores da guerra, né? Vivem os horrores do nazismo. E cada um tem o seu ponto de vista e cada um enxerga da sua forma o que está acontecendo naqueles momentos. Você vai ver ali o crescimento daqueles jovens desde o começo até o final da guerra. E é legal, principalmente para as pessoas começarem a perceber como é parecido com certas coisas que a gente ouve aí na internet. As pessoas falam, nossa, isso aqui não tem nada a ver. Por exemplo, eu vi em redes sociais lá, gente pedindo que, como a gente teve as eleições no Brasil, gente falando, não sei o quê. Quem votou no candidato que ganhou lá, a gente devia pegar e marcar a casa das pessoas com uma estrela. Eu acho necessário você ver esse mangá pra ver por que eram marcados casas das pessoas com estrela antigamente no nazismo. E você tem os pontos de vista dos personagens refletem as pessoas diferentes ali, o que eles viveram, porque eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas eles pensavam de maneira muito introspectiva, muito pessoal do que estava acontecendo ali, porque eles não tinham uma grande noção, né? A gente tem que lembrar que a Alemanha ali escondia informações do seu próprio povo, né? Então, você vê como eles viveram o horror da guerra é muito, muito complexo. Dos 3 personagens, a gente tem a Ellen, né? Que é uma garota que ela tinha uma amiga que era judia e essa amiga foi levada pela Gestapo. E essa menina sumiu e ela quer descobrir o que aconteceu com essa menina. Só que quando ela descobre o que eles faziam com judeus, que eram pegos, levados para campos de concentração, ela ficou horrorizada. Você tem o irmão dela ali, que é completamente contra a guerra, mesmo assim ele é levado pro fronte de batalha, e ele é contra isso, e ele tenta de alguma forma ali abrir os olhos da sociedade de como aquilo é errado, né, que é o Max. E a gente tem o Alex, né? O Alex, ele é o namorado, entre aspas, da Ellie. Eles chegaram a ter um relacionamento, só que os pais do Alex morreram por causa de um judeu. Então ele pegou o ódio desse judeu, então ele tem um ponto de vista muito parecido com o próprio exército alemão. E ele vai pra guerra com o intuito de matar judeus. Então você tem ele ponto de vista dos 3 e você vê como é intenso e é forte, né, a questão dos horrores da guerra e como foi um dos capítulos mais monstruosos da humanidade. Eu imagino que qualquer coisa com esse assunto minimamente vai ser uma obra boa. Aí algumas delas vão ser excelentes. Imagino que esse seja o caso da obra que você indicou, né? E é interessante a gente ver que tem essa história sempre sendo contada e sendo reafirmada de diversas formas pra gente aprender com a nossa história, porque aqui um povo que não aprende com a sua história tende a repetir ela, e é interessante a gente refletir sobre isso no nosso cenário atual. Então, eu imagino que seja um mangá não só excelente na sua escrita, na sua história, no seu roteiro, mas excelente para nossa reflexão do nosso momento atual. Com certeza. Inclusive, o mangá, ele tem mais ou menos ali umas 30 páginas depois que a obra termina, só de extras, né? Alguns extras mais habituais de mangás, com uma pegada um pouquinho de mais de luxo, como, sei lá, os rascunhos da autora, uma entrevista com ela ali, né, como foi o ponto de vista dela pra criar a obra, mas também tem uma parte bem extensa do que foi a época, né, que é o entendendo a época, e ele explica para as pessoas que não têm uma noção de como foi a Segunda Guerra Mundial, né, do contexto, para ela ter uma visão muito mais expansiva do mangá, né. Uhum. Então eu acho muito interessante, eu acho muito completo, eu acho que todo mundo hoje em dia, principalmente na situação atual do país, deveria dar uma conferida. É interessante essa reflexão sobre o que tu falou sobre as estrelas,
coisas sobre marcar alguém, tipo, pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa acredita. Isso é muito triste, porque tu tira literalmente tu coloca essa pessoa em risco, tira a liberdade dela, que é uma coisa que se tem colocado muito em pauta, mas eu não sei se as pessoas têm a interpretação sobre isso, sobre o que seria essa liberdade e o respeito sobre ela, e até que ponto é liberdade e até que ponto é um risco, tanto em sentido de informações, tanto em sentido de preservação física de alguém. Totalmente. Pra ter uma noção como alguns aspectos parecidos com o âmbito atual e que as pessoas às vezes nem levam em consideração, tem uma parte no começo do mangá onde eles falam sobre a juventude hitlerista, né, e o grupo de moças nazistas, né, que eram dois grupos ali que o nazismo trazia jovens, homens e mulheres, para esses grupos, para meio que fazer a cabeça deles que o nazismo é correto. E quem não entrava para esse grupo, eles viam de uma maneira falando, não, peraí, você não é patriota porque você não faz parte do grupo. Você tem alguma coisa contra o nazismo? Aí você pega e olha algumas coisas do âmbito atual e você vê que é muito parecido com o diálogo que é dito hoje, né? No caso de você votou nesse ou naquele candidato, ou você acredita nisso ou naquilo, você é contra, a favor, comunismo, etc, sabe? Então, você vê que as coisas se repetem de uma certa forma. Inclusive, é uma coisa que a gente tá vendo bastante, principalmente na Rússia, né? Que tá acontecendo toda aquela guerra e tudo mais. Diversas famílias que já se mostraram insatisfeitas com o decorrer da guerra e com a invasão e tudo mais, essas famílias desapareceram, né? Grandes empresários, grandes poderosos que eram contra, estão desaparecendo, eles usam o termo caindo da janela, né? Sofrendo acidentes. Mas é uma coisa que acontece até hoje, né? Se você for parar pra pensar, é bizarro. Exatamente. E é uma situação também que acontece o seguinte, a Segunda Guerra, que foi esse período que retrata bem o mangá, foi um período em que aconteceu por assuntos muito inacabados da Primeira Guerra e que era de um povo que estava muito desacreditado do seu país, tinha digamos assim, como é que eu posso dizer, o crédito pelo seu país, assim, muito baixo, que tava pelo amor da pátria muito decaído, e chegou alguém com um discurso, né, recolocando esse amor, recolocando essa esperança. Então é muito semelhante ao cenário atual, e é aquela coisa que eu disse no início, né, o povo que não conhece sua história tende a repetir ela. Então acho que seria um mangá muito necessário. Eu realmente fiquei muito interessada, fiquei com de ler esse. E o que eu acho mais interessante desse mangá é que quando a gente retrata a Segunda Guerra por fator histórico, você vê argumentos e coisas que foram acontecendo e você vai entendendo, né? Porque você tem ali todo o retrato do que foi a guerra. O mangá, ele olha no ponto de vista de pessoas comuns vivendo a guerra. Então eles não têm informação, eles não sabem o que tá acontecendo, eles não entendem exatamente o que é aquilo, sabe? Então eles descobrindo o que está acontecendo, eles tendo um ponto de vista diferente, ele aborda de uma maneira que dificilmente você vê em outras obras. Eu acho interessante essa indicação, 1945, porque essa não é a primeira vez que a New Pop traz, é a republicação, né? É uma versão super especial, porque essa obra foi a primeira obra que a New Pop trouxe e publicou, né? E eu gosto muito dela, principalmente da edição brasileira, porque um dos convidados para escrever e contextualizar essa história foi a nossa querida Valéria Fernandes do Show de Café, né? E ela estudou história, ela tem mestrado e doutorado, né? Ela é uma pesquisadora de história, então ela tem muita bagagem pra trazer pra gente. Inclusive, o extra dela é maravilhoso, a contextualização dela é sensacional. E outra coisa muito legal desse mangá, assim, nessa edição brasileira, é, em especial, a forma, tipo, essa forma e cuidado que a New Pop teve em contextualizar, né? Em trazer pessoas que tiveram todo um suporte e tem toda uma bagagem. E eu acho que a história, assim, ela veio, na verdade, ela retornou no momento super necessário. Assim. Então, estreando o selo Sakura, né? Então, ele é duplamente super especial e teve um cuidado e um carinho muito grande. Então, vamos pra segunda rodada de indicações de mangás. Olha aí. Essa é a indicação que eu tinha falado no começo, que todo mundo deveria ler. E a indicação é Devilman, que tá disponível pela New Pop, com 2 volumes, pelo selo Prime. E ele é um pouquinho difícil
de achar, mas com perseverança vocês conseguem. Cara, Devilman é muito mais do que uma história. Ela começa com um jovem chamado Akira, que vai com seu amigo ali. Eles têm todo um negócio de amigos e um protege o outro e coisa e tal. E em determinado momento, o amigo do Akira convida ele pra ir em determinado lugar. Ele tinha coisas pra mostrar pro nosso protagonista, e nessas coisas que ele tinha pra mostrar sobre as descobertas que ele tinha feito, o nosso protagonista acaba parando numa festa de sabá, que eles chamam. A suruba. Um surubão de Noronha. Hoje popularmente conhecido como surubão, né? Mas ele acaba indo pra essa festa de sabá, e nessa festa ele deixa de ser a pessoa que a gente conhece no começo do mangá. Ele passa a ser o Devilman, que é uma pessoa que se transformou meio humano, meio demônio. E a partir desse momento, a história se transforma de uma história de dois amigos pra uma história sobre... Eu gosto de chamar de uma história sobre humanidade, mas ela tem muito gore, tem muita violência e tudo mais, mas ela é uma história onde o Devilman, ele passa a caçar outros demônios que tem pelo mundo. E conforme os acontecimentos vão se tornando real, ele vê que tem demônios em diversos lugares, e os demônios começam a causar problemas para a sociedade. As pessoas se revoltam contra os demônios e elas acabam tomando atitudes. Só que as atitudes que elas tomam não são atitudes normais de proteção e tudo mais, são atitudes de demônios também. Então é um mangá muito sobre como a sociedade se trata dentro do medo, sabe? Quando você tem medo do desconhecido, você acaba se tornando irracional. Você acaba indo para um lado que às vezes não é tão legal. E o Devilman mostra bastante isso. O final do mangá, não vou dar spoiler, mas o final do mangá, ele tem uma mensagem muito bacana sobre como a gente trata as pessoas, como a gente passa a resolver os problemas, como a humanidade deveria encarar as coisas. Muitas vezes a gente acaba parando em guerra, em chacinas, em coisas que só acabam com os seres humanos, na verdade, que só destroem todo o amor que a gente espalha e constroem ódio, sabe? E Devilman é uma experiência muito incrível sobre isso. Tem cenas extremamente chocantes, mas eu acho que elas são extremamente importantes para que você entenda o que tá acontecendo no mangá, entenda o peso desses acontecimentos. Devilman é uma experiência sensacional. Todo mundo deveria ler simplesmente pelo fato de você ver como as pessoas podem se transformar, ver como o nosso mundo é assim também. Não acontecem guerras à toa, sabe? O ser humano também tem um lado mal, que é o lado que a gente tem que compreender, tem que aprender, porque se a gente ficar sem aprender esse tipo de coisa, a gente vai temer e vai acabar acontecendo a mesma coisa sempre. Mais violência, mais morte, e obviamente que ninguém quer isso, né? A gente quer ver no mundo de paz. Eu acho interessante a obra tratar dos seus demônios pessoais e como a humanidade às vezes trata com violência o que ela teme, né? Sim. E Devilman é a obra máxima de um dos grandes autores do Japão, né? Que é o Gonagai. Sim. Só por isso já vale a lida. E a obra é espetacular, realmente. Traz um contexto forte, um contexto interessante, e vem numa edição maravilhosa, né? A New Pop até chama de edição histórica, né? Do selo Prime, né? É o selo top mais da New Pop. Não cheguei a ler o mangá. Você viu o anime, né? Eu só vi o anime, eu não li o mangá, mas o anime tá com certeza no meu top 10, apesar de não ser tão fiel em alguns aspectos do mangá. Mas eu acho muito interessante a abordagem da história, como a gente fala muito dos demônios dentro da história, e a história acaba mostrando que o ser humano também é um demônio, dependendo do que ele se deixa ser governado, não só pelos seus medos, mas às vezes pela sua ignorância, às vezes por estar alienado no coletivo, porque é muito o que a gente vê acontecendo, pelo menos no anime, que foi o que eu consumi, mas é muito interessante ver isso, que o ser humano também pode ser um demônio, dependendo do que ele se deixa levar, do que ele se deixa acreditar. E a gente consegue ver ali os dois lados dentro dessa história, o lado do ser humano que consegue acreditar no outro, mesmo tendo se tornado um demônio, sendo meio demônio, meio humano, acredita no bom do ser humano, no bom tanto dos demônios também, e no ser humano que por si só se deixa ser levado pelos seus instintos, porque sim, a gente é por instinto, né? Faz bárbaros, como qualquer outro animal primitivo. Bom, se eu falei sobre Sem Sorte no Amor, vou falar também de outro shoujo. Na verdade, ele não é shoujo, ele é um josei, mas ele também tá no selo Sakura. Também foi lançado recentemente, junto com Sem Sorte de Amar, mas, diferente do Sem Sorte de Amar, ele não é um volume único, ele é completo, ele é uma série um pouco mais longa, e é um romance também, porque hoje eu tô muito romântica. Ele é completo em 12 volumes, da Hyaruga, e é o Perfect World, já muito conhecido
escrito na terra da internet, né? E ele tem aquele romance clichê, mas o interessante dele é que ele vai abordar sobre pessoas PCD, né? O protagonista, ele tem mobilidade reduzida, ele é cadeirante. E a história fala justamente que, ironicamente, apesar de chamar Perfect World, ele vai falar que esse mundo é imperfeito, né? Então, a nossa protagonista, a Tsugumi, né? Ela tem 26 anos, olha só a minha idade. E ela trabalha numa empresa de design de interiores. Olha só, também trabalha com design. E reencontra o seu primeiro amor de adolescência, que é o Itsuki, numa confraternização. Num escritório de arquitetura que eles fizeram um trampo junto, assim. A empresa dela trampou a empresa dele. E aí foi lá, uma confraternização. E o interessante que é, tipo, quando ela chega, ele já tá, tipo, sentado, tudo. E ela reconhece ele. E ela fica toda balançada. Quedinha não, era um tombo que ela teve. Só que ao final dessa confraternização, ela descobre que ele sofreu um acidente e ele é uma pessoa que hoje usa cadeira de rodas e ela se questiona se é impossível ter um relacionamento com ele ou não, né? Ela pensa no início e tem toda essa questão, essa relação dele com ela e esse assunto em pauta que vai ser recorrente em todos os volumes. Então ele também traz essa perspectiva e personagens que a gente não vê todo dia nos mangás, né? Tirando esse, aqui no Brasil você vai ter o Uru, que também é maravilhoso, mas não vamos falar sobre isso hoje. E também vai ter o Perfect World, que aí são visões diferentes, mas são protagonistas que eles não são tão presentes nas histórias. Então eu acho bem interessante isso. E também acho muito interessante a New Pop tá trazendo esse tipo de conteúdo pra gente. Lembrando que a New Pop já trouxe também a voz do silêncio, né? Sim. Da deficiência. E é bacana você trazer obras que não só retratam, mas também trazem a discussão sobre as pessoas deficientes físicas, visuais, auditivas, porque muitas vezes essas pessoas são tratadas como invisíveis. Uma pessoa invisível. Perfeito. Não, cara, são pessoas que têm direito de viver e ser felizes como qualquer outra, e você trazer obras que geram esse tipo de discussão são muito importantes. Sim, e é interessante também por uma questão de representatividade, né? Porque inclusive, uma das ações que a New Pop também fez, assim, foi também pesquisar sobre produtores de conteúdo que tem mobilidade reduzida, né? Aí é interessante como que o pessoal, que pelo menos que conversei, nem é tão fã, assim, de romance, mas achou muito legal essa representatividade e tá trazendo pro Brasil esse tipo de história, porque a gente sempre tá muito acostumado a sempre do mesmo, né? Não digo, tipo, o mesmo estilo de história, porque hoje no Brasil a gente tem uma variedade muito grande, mas a gente tem uma variedade muito grande dos mesmos tipos de personagens, né? Então, essa falta de representatividade, e quando vem pra cá, é muito legal. Com certeza. Então fica a dica aí, Perfect World. Com 12 volumes, né? Isso. A minha próxima indicação é a que eu tinha falado, que era muito reflexiva, pelo menos eu acredito pra quem tá nessa fase dos 20 e poucos anos, 30 anos, que é Ela e o Seu Gato. E ela é uma obra do Makoto Shinkai, que ele é muito conhecido dentro da indústria por 5 centímetros por segundo e Your Name, além de outras obras também. E ele foi uma obra feita junto com o Tsubasa Yamaguchi, que é o autor também de Blue Parody. Inclusive tem um podcast aqui no MDA que a gente falou sobre. E nessa história a gente vai acompanhar a Miyu. Ela adota um gatinho, que é o Chobi. E é muito interessante porque a gente vê o Chobi acompanhando o desenvolvimento da vida adulta dela. E através dele a gente vê a passagem do tempo, as estações, que é algo já muito presente dentro das obras do Makoto Shinkai. E a gente vê como esse período da vida dela é um período muito solitário. As dificuldades dela de socializar, de se sentir muito frustrada no ambiente de trabalho, de comparar muito a vida dela com os amigos. E esse período da vida, dos 20 e poucos anos, é muito difícil, porque tu vê cada um em uma fase diferente. Amigo casando, amigo formando, amigo entrando na faculdade, amigo que se perdeu no rolê, então tu nunca sabe em que fase do game tu deveria estar. E o Chobi, ele é um espectador disso, ele não entende as situações, mas ele entende os sentimentos dela, então aquilo que é invisível pros outros é visível pra ele, e ele tem sentimentos muito humanizados por ela. É muito interessante a gente ver isso, e ele tá sempre ali, ele não sabe como ajudar ela, mas ele é muito companheiro dela, ele tenta incentivar ela, então é muito presente ali, ele sentindo cheiros diferentes,
presentes nela quando ela chega, sei lá, num rolê com os amigos. Inclusive, vendo ela comprando um livro pra tentar descobrir como socializar melhor. Ela evitando ligações da mãe dela, ela vendo que a mãe dela vai casar de novo. Então, vendo frustrações de uma pessoa realmente humana. É um mangá muito sensível de tu ler. Tu reflete bastante sobre o período da vida. Foi muito interessante reler ele. E ele tem um curta que tem menos de 5 minutos, se eu não me engano. Esse mangá, essa história saiu em 99. Foi uma das primeiras obras do Makoto Shinkai. E ele fez CDzinhos, assim, pra distribuir. Ele fez 5 mil CDzinhos e foi distribuindo entre o pessoal pra ver se polarizava. É muito interessante ver a evolução das histórias dele, ver alguns traços que desde sempre foram presentes e que formaram a identidade dele dentro da indústria hoje em dia. E é muito interessante a reflexão. Ele é um mangá muito melancólico em alguns sentidos, mas ele também é muito acolhedor pra te ver que tu não tá sozinho nessa fase da tua vida. Então, eu fico aí a recomendação, mas tu reflete bastante sobre isso, sabe? As escolhas que tu faz, esse sentimento de frustração e de conquista, muitas vezes, esse sentimento mesclado. Lembrando que a New Pop também trouxe o Jardim das Palavras, também do Makoto Shinkai, né? É maravilhoso. E também tem muito isso sobre a questão do tempo ali e as estações, assim, como tem presente nesse mangá. As obras do Shinkai em geral, né? Ele leva muito esse aspecto do tempo, né? Da chuva. Das estações. Tempo mesmo se passando no próprio Your Name. É muito interessante como o Shinkai enxerga a passagem do tempo das pessoas. E é interessante que nesse mangá, tu vê a passagem do tempo, assim, através do gato, através do Chobi. Tu vê isso, tipo, as estações passando, os meses passando, através dele. Nas outras obras, óbvio que a gente vê, mas através da narrativa por si só. Então, é interessante ver a evolução ele de 99 até, vamos colocar aí, Jardim das Palavras, que é já dos anos 2000, 5 centímetros por segundo, Your Name, que são coisas mais recentes. Ver que ele sempre manteve essa característica dele. É interessante ver também a evolução no traço dele, como ele trabalhava luz e sombra, que é uma coisa também que a gente vê bastante. E até mesmo o trabalho do próprio Tsubasa ali, agora que a gente conhece, que ele ficou mais popularizado através de Blue Parody, que também é uma obra incrível. Mas é um mangá pra quem tá nesse período da vida muito interessante pra se refletir. E você que é gateiro vai adorar. Muito fofo, vocês vão se apaixonar pelo Chobi. Inclusive, ele tem uma Namors, ele tem uma crush, só que ele deixa bem claro que o verdadeiro amor dele é a humana dele. Sabe por quê? Porque ele tem responsabilidade afetiva. Olha aí. Ele se sente muito responsável pela humana dele, isso é muito legal de ver. É aquele aspecto de família mesmo. Né? Me ganhando o gatinho. Não tem como, né, Valente? Botou o gatinho, o Juninho, a Juninha, vai à loucura, né? Pô, eu tenho 3 em casa. Não tem como. Se alguém assistiu My Roommates and Cat, vai super curtir esse mangá. É maravilhoso. My Roommates and Cat é outra obra espetacular também. Vamos pra última obra aí, última indicação desse episódio, que trata uma história mega conhecida pelos olhos do Gonagai, né? Que é Divina Comédia, né? Que trata do Inferno de Dante. Ele veio pelo selo Shogun, que é o outro selo da editora New Pop, e conta a história do Dante, né, do Dante Alighieri, que depois de passar ali por uma floresta cheia de caminhos tortuosos, ele encontra animais que representam pecados e tal, e ele é salvo por um homem que o leva para o fundo do inferno, para ele ver como o inferno é ruim, e aí ele passa pelo inferno, ele vai pro purgatório até o paraíso, para retratar tudo isso. O Dante é um poeta, e ele mostrar para a população de Florença ali, que vive no pecado, que vive se matando e tudo mais, que o que acontece quando o ser humano é ruim, o que acontece depois que ele morre. É uma obra muito forte, muito densa, mas que vale a pena conferir. O pessoal falou muito bem da obra, eu fiquei bem interessada em ler. Agora que é linda, é linda. O Gonagai, ele sabe retratar esse tipo de obra, sabe? O traço é maravilhoso, é muito interessante conferir. Eu não gosto de dar muito spoiler da obra, até porque é a visão do Dante, né, conforme ele vai passando. E o bacana é que ele vai conversando com muitas figuras históricas que morreram e foram pro inferno. Então ele vai vendo o que a pessoa está sofrendo ali e por que a pessoa tá ali. É reflexivo, e você traz aquele inferno que você inclusive vê algo parecido em Saint Seiya na saga Hades, ou aquele inferno que você vê na saga Hades e Saint Seiya é totalmente tirado do inferno de Dante. E é importante falar que apesar do nome Divina Comédia, não é um mangá de comédia.
comédia. A palavra comédia não tinha esse tom que a gente tem hoje, né? Naquela época, foi muito inspirado no teatro grego. E no teatro grego existia apenas 2 gêneros, que era a tragédia e a comédia. A comédia, a diferença é que há um final feliz. E a tragédia é porque tem um final triste. Sim, a pessoa já escolhia o gênero com spoilers, né? E também a tragédia, ela é muito voltada com histórias que falam muito sobre deuses, tipo Polo e coisas mais assim, enquanto a comédia fala muito sobre os seres humanos e histórias que vão acabar bem. E outro ponto interessante da Divina Comédia é que Divina Comédia não era um nome. Antigamente, era só chamada do Dante Alighieri. Quando escreveu a Divina Comédia, na verdade, ele nomeou apenas como comédia. Aí o pessoal falou, não tá falando muita coisa, né, esse título. Eu só sei que tem um final feliz, né? É, tipo assim, final feliz. E aí, uma publicação, tipo, quase 100 anos depois, falaram assim, se a gente colocar Divina Comédia, porque ele já era conhecido como o divino autor. E essa obra, ela é mais importante do que a gente imagina, na verdade. Porque graças a essa obra, que a gente fala, a Divina Comédia em si, que ele é considerado, tipo, o pai da língua italiana. Porque antigamente, as pessoas não escreviam na língua. Na verdade, é uma variante da língua italiana que nasce a língua italiana. Só que até então, os escritores, eles achavam e tinha a crença que para você escrever uma obra complexa e poder demonstrar todos os seus sentimentos de forma complexa, escrever em latim, né? Então, e o Dante Zito chegou assim e falou, não, mano, a nossa língua aqui, olha, de Florença, consegue expressar os sentimentos da melhor forma possível, e eu vou provar isso. E aí, por isso ele também é conhecido como o pai da língua italiana. Não é à toa que a gente fala que essa história é de um grande mestre que também foi e que é recontada nas mãos de outro grande mestre, que é Gonagai. E é bacana que as pessoas que geralmente encontram Divina Comédia veem primeiro as adaptações, o filme, a animação, e esses dois, eles são adaptações que eles trazem o Dante como um soldado templário e etc. E não, a Divina Comédia, o mangá do Gonagai, ele é muito mais próximo à história original, trazendo o Dante como um poeta, né? Que é o que ele realmente era. E você tem todo um aspecto diferente da obra, né? Inclusive, outra coisa interessante que o Gonagai teve também, ele em homenagear ao Gustavo Doré, que ele é um dos principais ilustradores da Divina Comédia. A maioria das edições usa o Gustavo Doré, que tem aquelas gravuras lindas. E se você vê, tem muitos quadros e eles são praticamente homenagens, que é até a mesma posição tudo, só que é a versão, a releitura que o Gonagai teve em homenagear o Gustavo Doré, que ele foi, tipo, referência, assim, Divina Comédia. Inclusive, pra quem leu Divina Comédia, é até engraçado, porque a Divina Comédia, no geral, ela tem muitas versões e veio publicada no Brasil. E se você pega ela pra ler, muita coisa mudou de um tempo pra lá. Tanto que nos primeiros versos, pra você ver como que essa obra, ela é antiga. Ele fala que lá na metade da minha vida, ele quer dizer que ele está com 20 anos, porque a expectativa de vida naquela época era 40 anos. Aí você fica, ok. Tem partes que você fica brisando, que ele fala que dos raios do planeta, ele viu brilhar. Aí você vai colocar nas notas, que até algumas versões já adaptam. Ele quer falar do Sol. Só que naquela época, as pessoas acreditavam que o Sol era um planeta. Não sabia metade disso, nem metade. Você tem a oportunidade de conhecer essa obra, ela é muito importante em muitos aspectos, Divina Comédia. E, inclusive, eu tava nas redes sociais e o melhor comentário que foi quando eu falei pra pessoa que não era uma comédia e a pessoa falou, ufa, ainda bem, porque eu tava me sentindo muito burro, porque eu não tava entendendo nenhuma piada da obra. Eu não dei nenhuma risada, né? Eu não tenho nenhuma risada. Nossa, meu humor deve ser muito seco. É que Divina Comédia tem um humor sutil, né? E você, já leu alguma dessas obras da New Pop? Qual a sua obra preferida? Comenta pra nós. Vai nas redes sociais lá, tem o canto de comentário, você pode deixar o seu comentário ou mandar aquele e-mail bacana pra gente pra podcast@mundodosanimes.com. E claro, peço pra você que nos escuta em qualquer aplicativo de podcast, dê aqueles 5 estrelas pra nós pra continuar levando a nossa palavra pra novos ouvintes, ok? E se você quiser nos apoiar, se você puder nos apoiar, pagando menos que uma coxinha, amigo, você pode ir no catarse.me/MDA, agradecendo sempre a Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Loureis, Henri Yamaguchi, Marcos Paulo e Thiago
Thiago Paris, que apoia o nosso projeto. Nós ficamos por aqui até o próximo episódio. Tchau. 邪魔者嫌なものなんて決してこの世とメタモルフォーゼショーゼンミュージック君が起こすマジック目を閉じれば未来が開いていつまでも終わりが来ないようにってこの歌を歌うよ You wanna be リアルゲギリギリ綱渡りみたいな旋律認めない戻れない忘れたい夢の中にさして I want be free 見えるよ信じたいが世界のゴールさあ行くよ You are 新時代はこの未来だスカイ中全部変えてしまえば変えてしまえば果てしない音楽がもっと飛ばすように夢はないわ君が成した僕を信じてあれこれいらないものは消してリアルをカラフルに超えようぜミュージック今始まるライジング目をつぶりみんなで逃げよう